muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Introduzindo as Escrituras. Hoje estaremos introduzindo a penúltima tribo de Israel, que será a tribo de Efraim. Desde imediato já quero pedir que você se inscreva no nosso canal e que logo após você também deixe o seu like para nos ajudar e você deixe também um comentário que você achou do vídeo e aquilo que você tem dúvidas que eu estarei respondendo. E também você compartilhe para alguém que gosta desse assunto das tribos de Israel. Eu geralmente peço isso no final do vídeo, mas dessa vez eu vou pedir no começo, porque estamos na reta final desse maravilhoso assunto que é as 12 tribos de Israel. Então esse vídeo vai ter muito engajamento e devemos terminar essa série com chave de ouro. Muito bem, sem mais delongas, vamos entrar no assunto do vídeo de hoje, falando sobre a tribo de Efraim. Antes, falarei um pouco sobre o seu patriarca, o Efraim, que foi o filho mais novo de José. Efraim foi o segundo filho de José e o fundador da tribo de Efraim. Sua mãe era a egípcia Asenate. Efraim também era irmão de Manassés e neto de Jacó. A breve história de Efraim na Bíblia está registrada principalmente nos capítulos finais do livro de Gênesis, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 41, 52 ao 48. O nome Efraim vem de uma raiz que significa fertilidade e transmite o sentido de ser próspero ou duplamente frutífero. O texto bíblico diz que quando Efraim nasceu, José disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim nasceu durante os 7 anos de fartura sobre o Egito. A Bíblia não traz qualquer detalhe sobre a vida pessoal de Efraim. O episódio da vida de Efraim que recebeu o maior destaque no texto bíblico é a ocasião em que ele e seu irmão foram abençoados por Jacó. Tanto ele quanto Manassés foram adotados por Jacó, indicando dessa forma seu pai José recebeu os direitos de primogenitura e a porção dupla por parte de Jacó. Então, sendo contados como os filhos de Jacó, os 2 filhos de José foram líderes fundadores de tribos de Israel. Apesar de Efraim ter sido o filho mais novo de José, foi ele quem recebeu a bênção principal de Jacó. Quando José tentou fazer com que Jacó desse a bênção principal a Manassés, Jacó lhe explicou que Manassés seria um povo grande, mas seu irmão menor seria maior do que ele, conforme consta no livro de Gênesis 48 e 19. Isso aconteceu porque quando Jacó colocou a mão direita sobre Efraim, José tentou mudar a mão de Jacó para botar sobre Manassés, que era o mais velho, porque a mão direita significava a bênção maior, que era a bênção da primogenitura. Porém, Jacó repreendeu José dizendo que a bênção maior seria de Efraim. Manassés seria um povo grande, seria uma tribo forte, mas Efraim seria um povo maior do que a tribo do seu irmão mais velho. A Bíblia nos dá mais muitos detalhes sobre Efraim. Somente menciona esse episódio da bênção que Jacó estava dando aos seus filhos e, consequentemente, deu também a seus netos, que ele adotou como filhos, foi Manassés e Efraim. Vale ressaltar que a tribo de Efraim simboliza a casa de José junto com seu irmão Manassés. Embora formassem 2 tribos, porque a bênção que coube a José coube a ele o domínio sobre 2 tribos, Manassés e Efraim fazem parte da casa de José. Por isso considerei as 2 tribos, ou seja, Manassés e Efraim, como a 11ª tribo, porque José era para ser uma tribo só também. Mas como ele teve bênção dobrada, os seus descendentes tiveram 2 tribos. E ele também, de alguma forma, substituiu a tribo de Levi, que apesar de ser uma tribo em si, não era uma tribo territorial, pois estava espalhada em Israel. Essa é uma pequena dúvida que talvez alguns irmãos tenham, que já respondi agora no vídeo. Vamos falar sobre os filhos de Efraim. Os seus filhos se chamavam, eram Sutela, Beker e Taã. O primeiro livro de Crônicas, no entanto, alega que teria sido outros 2 filhos, Ezer e Elear, mortos por habitantes do local que teriam tentado roubar seu gado, e posteriormente outro filho a quem deu o nome de Beria, conforme consta no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, 20 ao 23, onde ficava localizada a tribo de Efraim. Bom, a tribo de Efraim recebeu um grande território na divisão da terra de Canaã, conforme consta no livro de Josué, no capítulo 16. O território de Efraim era predominante, formado por montanhas e vales que eram bem irrigados pelas estações das chuvas
tornando a sua área fértil. Na Bíblia, algumas vezes o território de Efraim é chamado de Montanhas de Efraim. Ao longo da história de Israel, alguns dos centros mais importantes eram no território de Efraim, como Siquém, que estava entre os montes Ebal e Gerizim, Siló, lugar que abrigou a Arca da Aliança durante o período dos juízes de Israel. Isso significa que o centro religioso de Israel no tempo dos juízes estava no território de Efraim. E Betel, a cidade que se tornou um centro de adoração no Reino do Norte anos mais tarde, depois do período de juízes, no tempo da monarquia já. A sua numeração. Como era a sua numeração no tempo do Êxodo, no tempo de Moisés? No livro de Números nos consta que a numeração da tribo de Efraim no primeiro censo do deserto era de 40.500 homens, conforme consta no livro de Números, no capítulo 1, no verso 32 ao 33. 40 anos depois, quando estavam prestes a tomar posse da terra prometida, era apenas 32.500, conforme consta no livro de Números, capítulo 26, verso 37. Não se sabe muito bem por que o seu número diminuiu, pois ela foi uma das poucas tribos que teve seu número diminuído ao passar dos 40 anos. A bênção de Jacó sobre Efraim se cumpriu no desenvolvimento de sua descendência. De fato, a tribo de Efraim foi muito próspera e dela surgiram líderes notáveis da história de Israel que ele está citando mais adiante. Durante um período no tempo do Êxodo, a tribo de Manassés chegou a ser a mais numerosa que a tribo de Efraim, conforme consta no segundo censo. Mas a tribo de Efraim estava destinada a se tornar mais numerosa e importante que a tribo de Manassés. E isso foi confirmado na sequência da história bíblica. No acampamento de Israel, a tribo de Efraim liderava o campo ao oeste ao redor do tabernáculo. Ela liderava as outras duas tribos de Manassés e Benjamim. No tempo dos juízes, a tribo de Efraim esteve envolvida em alguns conflitos civis. Primeiro durante os dias de Gideão e depois durante os dias da liderança de Jefté, conforme consta no livro de Juízes, capítulo 1 ao 3 e de capítulo 12, de 1 ao 6. Ou seja, a tribo de Efraim não era uma tribo muito pacífica, pois ela se desentendia muito, principalmente com as tribos de seus irmãos. A tribo de Efraim se tornou tão importante que, posteriormente, o nome Efraim passou a estar profundamente associado ao Reino do Norte, servindo como designação base das 10 tribos que formavam o Reino de Israel. Alguns exemplos são em 2 Crônicas 25 e 7 e no livro de Oséias, no capítulo 5, do 3 ao 14. Os descendentes dessa tribo são chamados de Efraimitas, conforme consta no livro de Josué 16 e o versículo 10. Vale lembrar que a tribo de Efraim foi uma das principais responsáveis pela divisão do Reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. O seu símbolo era de ramo frutífero, conforme consta o significado do seu nome também. O símbolo dessa tribo era um ramo frutífero. Vou falar agora um pouco sobre alguns personagens notáveis dessa tribo. Vamos começar falando de alguns deles. Entre os personagens bíblicos mais importantes descendidos da tribo de Efraim, temos Elisama, um representante da tribo de Efraim e ajudante de Moisés. Mais tarde, o líder Josué, sucessor de Moisés na liderança de Israel, que conduziu o povo na conquista e na divisão da terra prometida. E também uma mulher muito importante, porque na Bíblia tivemos muitos homens importantes, mas também muitas mulheres importantes, que foi a juíza Débora. Ela foi juíza e profetisa em Israel. Débora foi a mulher usada por Deus para desempenhar um papel importante na libertação do povo, que estava sob a opressão dos cananeus. Ou seja, essa grande mulher que foi na Bíblia era da tribo de Efraim. Outro personagem notável dessa tribo foi Jeroboão, o primeiro rei do reino de Israel, quando as 10 tribos do norte resolveram se rebelar, dando início ao período do reino dividido. Esse rei Jeroboão foi o principal responsável pela divisão das 10 tribos, e ele era da tribo de Efraim. Isso explica muito a contribuição de Efraim para que as demais tribos se rebelassem contra a casa de Judá e também contra a casa de Davi. Além desses nomes, o profeta Samuel também tinha uma identificação muito grande com a tribo de Efraim. Embora fosse da linhagem levítita, ou seja, da tribo de Levi, era na tribo de Efraim que sua família vivia.
Inclusive, por causa dessa localização geográfica, seus antepassados são identificados na Bíblia como efraimitas, conforme consta no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 1. Bom, como nós acabamos de ver, a tribo de Efraim fazia parte do Reino do Norte. Ou seja, quando o reino assírio invadiu as terras do Reino do Norte, Efraim foi levado cativo à Síria. Porém, ainda existem sim muitos descendentes da tribo de Efraim, que apesar de eles não estarem inclusos nos 144 mil selados, eu deixei uma explicação mais detalhada sobre esse assunto aqui neste vídeo, está aqui no card. Apesar de eles não participarem dos 144 mil selados, eles terão um papel muito importante, porque de acordo com como eu falo neste vídeo, uma das duas testemunhas será da tribo de Efraim. Ou seja, uma testemunha será da tribo de Dan e outra será da tribo de Efraim. No vídeo que eu coloquei no card, eu explico melhor. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo dessa série As 12 Tribos de Israel. Esse é o penúltimo vídeo desta série. No próximo vídeo estaremos dando a conclusão dessa série com a tribo de Efraim. Então te espero até o próximo vídeo e que o Senhor Jesus te abençoe.